a nossa última aula extra de exercício físico nas diferentes populações e falaremos hoje sobre a unidade 5, já que na unidade 1, na gravação 1 eu uni a unidade 1 e 2, então nós temos a aula 4, mais referente à unidade 5. Aqui nós vamos falar sobre a gestação, sobre as gestantes e a prática de atividade física para essas mulheres. Muito do que eu falo aqui, do que você viu na aula conceitual e do que você leu no material didático, também estudou por fora, creio eu, tem bastante a ver com o pós-parto também, né? Quando o pós-parto é liberado, a atividade física é liberada logo após o parto, a forma de atividade, de exercício físico, as recomendações são basicamente as mesmas, ok? Até com mais facilidade de aplicá-las, visto que a mulher já não tem mais tantas alterações físicas, principalmente, quando ela tinha com o abdômen bastante protuso pelo tamanho do feto e peso do feto. Então, agora, o pós-parto é um momento que dá para a gente ir além na atividade física, mas sempre tomar muito cuidado e prestar bastante atenção na intensidade, no volume, tudo aquilo que a gente já conversou nessa disciplina. Bom, vamos relembrar o que seria a gestação, né? O momento da vida da mulher, que dura aí 3 trimestres, então mais ou menos 9 meses, eu digo mais ou menos porque muitos bebês nascem antes dos 9 meses, a maioria, na verdade, hoje em dia. Então, dura aí, no total, 9 meses para esse desenvolvimento do feto. Então, lembra que quando a criança ainda está, eu falo criança para facilitar, né? Mas quando o serzinho está dentro do útero da mãe, ele ainda é feto, e depois, aí sim, nós chamamos de bebê, principalmente bebê, mas criança de uma forma geral. Tá? Então, dura 9 meses, dura 40 a 42 semanas, e a gente usa mais o termo semanas e trimestres do que meses. Então, às vezes, você vai atender uma gestante pela primeira vez, e ela vai sempre estar falando, geralmente, em meses, em trimestres ou semanas. Ah, eu estou de 20 semanas. Ah, eu estou no segundo trimestre. Por quê? Isso vem muito da medicina, né, da obstetrícia, da pediatria, da ginecologia, porque de um mês para o outro, então, sei lá, do sexto para o sétimo mês, a mulher já mudou muito, o feto já está totalmente diferente. Então, as mudanças, elas acontecem em semanas, e essas mudanças impactam na hora de prescrever o exercício, ou também na vida da mulher de forma geral. Por isso que a nomenclatura, na maior parte das vezes, e dos profissionais, ela é feita em semanas, tá ok? Bom, nós vimos algumas alterações endócrinas, eu vou relembrá-las para você, principalmente, né, para inserção da placenta no útero, então nós temos esse órgão específico da mulher nessa fase da vida, que é a placenta. Ela é muito importante não só para a nutrição, para a defesa do feto, mas também para a produção de alguns hormônios. Aqueles chamados peptídicos, como a gonadotropina coriônica, chamada de HCG, e também aqueles esteroides mais conhecidos, né? A progesterona, o estrógeno e os hormônios andrógenos de forma geral. E também, de uma forma geral, esses hormônios, eles dão as características da mulher gestante. Alterações de pele, alterações de força muscular, né, produção de leite, né, ajuda na produção do leite, porque a gente falta falar aí da prolactina, por exemplo, mas todos esses hormônios trabalham em conjunto, auxiliando, né, nessa fase da vida da mulher e também na melhor saúde do feto. Aqui nós temos o útero de uma forma geral, em relação às alterações endócrinas, elas vão ajudar, né, esses hormônios como os peptídeos e esteroides de uma forma geral, vão ajudar na dilatação dessa estrutura, que é o útero, que é ali onde vai ficar a placenta e o feto. Então, só entenda que esses hormônios existem para dar características da mulher gestante e, nesse caso, causar esse aumento, essa dilatação do útero, deixando ele mais forte e resistente para suportar a placenta e o feto. Além disso, nós temos 2 hormônios, o estrógeno eu já comentei, mas a relaxina, principalmente, que vai ajudar na frouxidão ligamentar. Então, tem que haver essa frouxidão ligamentar para toda essa estrutura que você está vendo na imagem, que é o assoalho pélvico, conseguir ficar mais
móvel, né, maleável, não só os músculos, mas os ligamentos, os tendões, porque nós vimos no slide anterior que o útero vai aumentar de tamanho, o feto vai ali se desenvolver, e às vezes um feto grande, né, então precisa que a pelve da mulher abra, então dilate, e para isso ela vai levar junto toda essa musculatura, tecido mole de forma geral. E quem causa isso, quem ajuda nesse aumento de elasticidade, de frouxidão, é a relaxina, esse hormônio muito importante. Porém, temos que tomar cuidado porque todos os outros tendões e ligamentos da mulher também ficarão um pouco mais sensíveis, mais frouxos, podemos dizer, e não só o do assoalho pélvico. Então, durante o exercício físico, a gente tem que lembrar que a mulher está passando por essa fase e que esse hormônio relaxina deixa os ligamentos e tendões dessa aluna gestante mais frágeis. Então, vamos tomar bastante cuidado com os entorses, movimentos de equilíbrio muito desafiadores, que a mulher pode desestabilizar e cair, já que os ligamentos ajudam na estabilização. Não que esses exercícios não possam ser feitos, mas um pouco de cuidado sempre é importante até o último dia de gestação. Vimos também que a mulher passa por algumas alterações cardiorrespiratórias durante a gestação. Só relembrar dessa imagem, muito importante, que eu mostrei na aula conceitual, onde nós temos do lado esquerdo a mulher não gestante, do lado direito a gestante, em torno ali já de 5, 6 meses de gestação ou mais. Vejam que o feto já está num posicionamento adequado para o nascimento, ele já está de cabeça para baixo, os pezinhos para cima, né, os joelhos flexionados, essa posição fletida, a posição que nós conhecemos como posição fetal devido a essa característica. Mas vejam que, além desse útero, que está bem grande nessa imagem, nessa fase, nessas semanas aí de gestação, além dele estar assim, devido às alterações hormonais que nós já vimos, esse útero grande vai empurrar o músculo diafragma para cima, que é o principal músculo respiratório. Então, veja que na mulher não gestante tem um espaço abaixo do diafragma bastante importante, que quando ela inspira, o diafragma desce e o pulmão tem espaço para insuflar. Na mulher gestante, ela inspira, porém ele tem um espaço muito pequeno, que às vezes a gente não vê em imagens, mas existe esse espaço para ele descer e para o pulmão insuflar. Então, com alterações cardiorrespiratórias, nós temos um aumento da ventilação, porque ela vai ter que respirar mais vezes para suportar a quantidade de oxigênio que ela precisa, e o feto. Além do que, nós temos um aumento dessa ventilação que causa um aumento de frequência respiratória. Ela respira mais vezes por minuto, tá? Isso é normal, é natural da gestação, mas temos que levar em consideração na hora da prescrição de exercícios muito intensos, em fases avançadas da gestação já, visto que a mulher não vai conseguir respirar tão bem como ela respirava no início da gestação ou quando não gestante, ok? Isso causa um desconforto e uma fadiga precoce. Então, exercícios muito intensos devem ser evitados em fases mais avançadas da gestação. Em relação às alterações cardiovasculares, então nós temos um aumento do volume de sangue, já que nós temos um órgão muito maior do que o normal, que é o útero, um seio maior do que o normal, e uma outra vida, né, o feto, precisando de nutriente o tempo todo, o tempo inteiro. Por isso, o sangue, a quantidade de sangue que a mulher vai produzir vai ser muito maior, em torno de 35% a 50% a mais no decorrer da gestação. Então, dá uma média de 2 litros a mais de sangue, a frequência cardíaca aumenta entre 10 a 20 batimentos por minuto, uma diminuição do débito cardíaco e do retorno venoso. Já nas alterações cardiorrespiratórias ainda, eu lembro vocês da aula conceitual e também do material, que nós temos ali a síndrome hipotensiva sintomática em decúbito dorsal, que é uma síndrome que pode acontecer a partir do 4º, 5º mês, dependendo do tamanho do feto, onde a mulher, quando fica muito tempo em decúbito dorsal, ou seja, de costas, com as costas apoiadas, né, com o dorso apoiado em alguma superfície, como a cama, o peso da gravidade empurra o feto para baixo, né, o útero e toda aquela estrutura, sobre a veia cava inferior, essa estrutura em azul, esse vaso sanguíneo em azul na imagem.
Isso causa retorno venoso mais lento, né? Uma dificuldade de retorno venoso. Pode causar problemas circulatórios, se repetidamente isso acontecer, assim como diminuição do retorno também do próprio sangue do feto. Então, vamos tomar cuidados com exercícios a partir do quarto, quinto mês, nessa posição de decúbito dorsal. Vamos inclinar um pouco o banco dessa mulher, né? Reclinar, para que ela consiga fazer um exercício, caso seja necessário esse posicionamento deitado. Nunca deitado a 0 graus, como a gente vê nessa imagem, para não sobrecarregar a veia cava inferior. Em relação às alterações musculoesqueléticas, nós temos o aumento do seio, né, pelo aumento aí de gordura e de produção de leite, e do abdômen. Então, veja que essas duas alterações somadas geram uma mulher mais inclinada à frente. Quanto maior o peito, o seio, o peito, região peitoral, quanto maior a região abdominal, mais ela é jogada à frente. Isso é normal da gravidade também. E aí, para que ela não caia, né, automaticamente o corpo se joga para trás. E aí causa a hiperlordose lombar gestacional. Também é muito comum, porém gera dor, lombalgia. E aí a gente tem que entrar com orientações, né, não só com exercício, mas orientações de forma correta de dormir, né, posicionamento de travesseiro, posicionamento correto para pegar algo mais pesado no chão ou mais alto. E no exercício físico, entender que é uma mulher, no caso, nessa fase da gestação, que vai ter dor lombar, então vamos fortalecer os músculos posteriores e profundos da região lombar, como os paravertebrais, multífidos, músculos do quadril. Exercícios na água ajudam bastante a descarregar esse peso corporal e diminuir essa dor lombar, mas quando a mulher não deseja trabalhar na água, ou você não é um profissional que vai trabalhar em ambiente aquático, alongamentos, exercício de mobilidade, massagem, ajuda muito. Além de fortalecimento, exercícios aeróbios, mas numa fase mais avançada, a lombalgia, caso esteja presente, ela é maior. Então, vamos tentar trazer mais bem-estar para essa mulher e não pensar em questões estéticas agora. E aqui nós temos, mais uma vez, essa imagem, né? Na esquerda, um eixo da coluna, vamos dizer, normal, e da direita, um aumento da hiperlordose lombar e até da hipercifose torácica, porque ela joga o peito à frente. Isso também pode causar dor cervical, né? Então, cervicalgia e até dorsalgia, que é a dor na região da torácica. Lembre-se que pode existir, muito raro a gente encontrar já em academias, por exemplo, clubes, clínicas, diástasis muito grande, né? Que é o afastamento dos ventres musculares do reto abdominal, né? No caso ali, a linha alba, que fica no centro, acaba se dilatando um pouco mais. Então, se a gente perceber, a partir do teste que eu ensinei, a gente perceber que tem essa diástase, evitar os exercícios abdominais muito intensos de flexão de tronco, rotação, e preferir aqueles mais estáticos, né? Como uma prancha com apoio de joelho e as adaptações existentes. Isso porque a diástase causa uma fraqueza abdominal, já que os músculos estão afastados, e piora a lombalgia. Então é sempre bom avaliar, mas mais lá pelo quarto, quinto mês para frente. Quais são as contraindicações de exercício para gestante? Então, primeiro, gestante pode fazer qualquer exercício? Pode. Com exceção, então sempre vai ter uma exceção, de exercícios em cama elástica, como trampolim, jump, evita, né? Na verdade, não deve fazer. E no caso de uma gestação, desde o início mesmo, não é nem só mais avançada, evitar saltos, saltitos, pliometria, né? Exercícios que aumentem muito a pressão abdominal. Agora, de modalidades, é mais o jump mesmo que a gente fala como contraindicação, tá? Médicos, geralmente autorizam a mulher a fazer exercício a partir do 3º mês de gestação, então, a final do 1º trimestre, mas, teoricamente, nada impede ela fazer desde o início, caso ela não tenha nenhuma dessas contraindicações que eu vou mostrar aqui, e de preferência que ela já fosse uma mulher praticante de exercício físico. Se ela nunca praticou exercício, realmente os 3 primeiros meses não deveria fazer, só se o médico liberar e achar que precisa, né, para a gente poder seguir uma questão ética, legal, em relação a isso, e evitar problemas para a nossa área, né, da educação física. Mas se ela era sedentária, o ideal é fazer depois do 3º mês mesmo. Por quê? É nos 3 primeiros meses que o bebê, no caso o feto, está sendo formado. Então, mulheres, já falei isso na conceitual, para a gente relembrar.
com anemia grave, arritmia cardíaca não avaliada, bronquite, diabetes tipo 1 sem controle, muito obesas, com peso extremo, então, né? E com histórico de estilo de vida extremamente sedentário, contraindica-se fazer exercício a qualquer momento. Esse caso do extremamente sedentário, a partir do 3º mês, dá para ser avaliado a questão de fazer ou não. E ainda, mulheres com restrição de crescimento intrauterino na gravidez atual, hipertensão não controlada, limitações ortopédicas como hérnia de disco, fibromialgia, que possam piorar o quadro, distúrbios convulsivos, hipertiroidismo pouco controlado e tabagismo grave. E temos mais ainda, né? Já que muitas mulheres podem apresentar alguma doença que contraindica o exercício. Cardiopatia com repercussão hemodinâmica grave, doença pulmonar restritiva, insuficiência cardíaca congestiva, insuficiência cervical e gestação múltipla com risco de trabalho de parto prematuro. Aquela mulher que já teve muitos filhos e tem histórico de parto prematuro. Também tem que ser bem avaliado e ver se é uma contraindicação absoluta ou relativa. Se a mulher tiver sangramento do útero, placenta prévia após 26 semanas de gravidez e pré-eclâmpsia ou pressão alta induzida pela gravidez, também entra como uma contraindicação importante. Quando, então, vamos supor que a mulher está fazendo exercício com você, em grupo ou individual, quando você deve parar o exercício físico para ela? Ela fala, ó, aconteceu isso, vamos parar e vamos ao médico. Quando tiver sangramento na vagina, perda de líquido amniótico, sensação de tontura, dispneia, dor de cabeça, dor no peito, fraqueza muscular, dor ou edema nas pernas, diminuição da movimentação do feto, se ela percebeu que ele parou de se movimentar, ou diminuiu os movimentos, e contrações dolorosas na região do útero. Não são contraindicações para fazer exercício, mas tem que interromper. Né? Se durante o exercício acontecer, interromper e procurar ajuda médica. Né? A gestante sempre vai ter vez na hora de ser atendida. Então, ela pode procurar o médico que ela será atendida. Então, fique atento aos sinais e sintomas das gestantes que você futuramente for atender ou já está atendendo como forma de estágio. E aí vem o nosso Colégio Americano de Medicina do Esporte com as recomendações. Então, eu já dei algumas, né, que todas as gestantes podem fazer, com exceção do jump, né, modalidades, com exceção do jump, saltos, saltitos. Às vezes, uma corridinha leve é liberada quando o médico dá essa autorização e também quando ela já praticava uma leve corrida, não é o momento de começar, e não fazer um exercício muito diferente do que ela já era acostumada a fazer antes. Então, nós temos ali frequência de 3 a 4 dias por semana de exercício aeróbio ou mais, e a intensidade será feita não mais com VO2, frequência cardíaca máxima, por meio de testes de esforço, por exemplo, que aqui nós não recomendamos fazer esse tipo de teste. Então, a intensidade moderada é a mais recomendada para aquelas mulheres com menos de 25 quilos por metro quadrado, então IMC menor que 25 quilos por metro quadrado. Isso anterior à gestação. A intensidade leve é recomendada para mulheres com índice de IMC maior ou igual a 25 quilos por metro quadrado, anteriormente à gestação. Então, a gente pode usar esse parâmetro de antes da gestação para saber a intensidade que nós vamos trabalhar depois. Mas não é uma via de regra para todo mundo. Porque muitas mulheres têm um IMC alto, mas por uma massa muscular muito alta, e não necessariamente ela vai ter que treinar em intensidades mais leves. Em relação ao tempo, mais de 15 minutos por dia, aumentando progressivamente, né, fazendo aí 30 minutos por dia de moderado, acumulando 120 por semana. Então, tem algumas dicas e receitas mesmo que o Colégio Americano traz. Fazer aquecimentos mais longos, então mais do que 5 minutos, fazer de 10 até 15, uma volta calma também mais longa, fazendo 10 minutos, deixando a parte principal com um tamanho reduzido se comparado a mulheres não gestantes. Fazer atividades que envolvam grandes grupos musculares, no caso caminhada, a própria corrida se permitido e se ela já praticava, hidroginástica, natação, também se ela já fazia natação, não é hora de aprender a nadar agora, dança, bicicleta ergométrica, os próprios equipamentos ergométricos da academia, das clínicas, dos estúdios servem muito bem para isso. E o progresso é recomendado a progressão a partir do 2º trimestre, não progredir nada no início, se ela já começou a fazer no início da gestação, mas sim depois do 2º trimestre. Isso devido ao risco de reduzido da gestação após esse período. Então, você pode ir fazendo essa progressão de acordo com cada aluna.
Só para a gente finalizar aqui, então, nós temos esse quadro que eu já mostrei na aula conceitual, que mostra o efeito da gestação e a modificação dos exercícios. Por exemplo, na posição corporal, decúbito dorsal, deitado de costas, o útero aumentado pode levar à obstrução da veia cava. Já mostrei. O que mudar? O que eu posso modificar para mudar essa síndrome hipotensiva? Após o quarto mês de gestação, exercícios na posição deitado têm que ser trocados para em pé ou com uma inclinação do tronco. E aí aqui você consegue ter uma noção das coisas que podem acontecer com a gestante, geralmente acontece, e como você pode modificar para que ela não fique sem o exercício. Bom, pessoal, finalizamos então esse resumo sobre a gestação. E não esqueça também que os exercícios resistidos podem e devem ser feitos. A musculação, exercício resistido de forma geral. E aí tem pilates, várias modalidades, né, que não dá para a gente falar de todas numa única aula resumo sobre uma faixa da vida, né, uma fase da vida, não é uma faixa, uma fase da vida. Tá bom? Qualquer dúvida, estou à disposição, assim como os demais colegas profissionais, moderadores. Um grande abraço e até mais.